Boa tarde. Boa tarde. Boa Olá! tarde. Ele tá. A gente já está ao vivo. Nós estamos ao vivo. Ele tá. A gente já está ao vivo. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas lives da Rede Neo. E hoje quem vai fazer a apresentação dessa live de hoje é a Andrea. Eu estou muito feliz novamente de estar aqui pilotando esse StreamYard aqui que eu estou aprendendo e feliz de estar novamente com todos vocês, com o professor, com a Marcela, com a Andrea e com todos vocês que estão aí nos vendo, nos assistindo. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor querido. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde e com o tema que a gente vai pedir para a Marcela falar para nós aqui. Quem que é a Marcela, antes da gente pedir para ela falar um pouquinho, e o professor aqui, que a gente tem a oportunidade de estar junto para debater, né, para falar sobre o tema também. A Marcela é uma pessoa muito querida, uma mulher maravilhosa, formada em letras na Unesp, letras português, francês, e ela fez mestrado em teoria e história literária na Unicamp e fez doutorado em letras também na USP. E ela trabalha, ela gosta, como a gente aqui do Núcleo de Estudos em História Oral, de trabalhar com as narrativas autobiográficas. Então, ela é professora também, né, da educação básica, e ela participa de vários coletivos de professores. Eu conheci, por exemplo, o coletivo de professores de Santo Amaro e região, através do trabalho que a Marcela faz com eles. E assim, a Marcela na UFABC, ela é técnica em assuntos educacionais. Então, a gente tem o privilégio de ter a Marcela trabalhando junto com a gente na plataforma digital plural da UFABC, que é onde está abrigado o site da Redinel, e também os cursos que nós estamos ministrando em parceria com a Redinel, que um deles é o curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia, e o outro é História Pública e Comunitária. Inclusive, essas lives que a gente está fazendo aqui toda semana fazem parte desse curso. Então, eu tenho muita alegria, né, de trazer a Marcela aqui para o nosso debate, porque ela tem ajudado a gente toda semana a fazer o curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia. Então, eu e a Marcela, junto com os bolsistas, as bolsistas que participam com a gente, nós temos recebido toda semana, a gente tem recebido centenas de diários nos 4 eixos temáticos do nosso curso, né, que é Direitos Humanos e Diversidades Culturais, Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais na pandemia. A maior parte dos educadores e das educadoras, das pessoas que participam ali, pessoas da comunidade, são mulheres. Então, esse é outro ponto interessante, né? Que eu acho que a Marcela vai falar mais. E toda quarta-feira, às 20 horas, a gente faz um encontro no Google Meet, convidando as pessoas, cursistas, para vir falar em vídeo seus diários ou sobre a sua história de vida. Então, a Fabiola já esteve aqui com a gente, né, nessas quartas à noite. A Suzana, que não está aqui hoje, sempre está com a gente. A Marcela Boni, né, que é da USP, também sempre está com a gente, todas as quartas. E a gente tem se emocionado muito com essas histórias, né? Então, a Marcela, ela como uma mulher que junto comigo aqui toda semana está ouvindo essas histórias, lendo essas histórias, ela para mim, representa uma pessoa protagonista nesse momento, como narradora dessas histórias, porque ela também faz diários e conta para a gente, né, às quartas-feiras, e como professora educadora que está vendo essa produção autobiográfica acontecer por escrito também, né, através da plataforma. Então, eu queria fazer essa apresentação inicial e pedir para a Marcela falar no mais em todas as outras coisas que ela trabalha, o tema das narrativas autobiográficas, e convidar o professor José Carlos, que nos ensinou a ter paixão por esses temas aqui, a debater, né, a perguntar, a falar, a ponderar aí também o que a Marcela vai falar com a gente. Joia. Obrigada, Andréia, Fabiola, professor. Eu saúdo a todas e a todos que nos acompanham também, que nos acompanharão, né? Logo que esse vídeo estiver disponível, né?
lá na plataforma Digital Plural, que é esse espaço que a gente está produzindo, né, as narrativas deste tempo que estamos vivendo, né, fomos escolhidos para vivê-lo, e estamos vivendo, escrevendo essa história, né, e falando sobre ela, contando, né. Eu agradeço muito essa oportunidade, né, fico muito grata. Eu sou uma novata, né, nesse campo, né, faz um ano que eu terminei o doutorado lá na USP, né, na área de ensino e aprendizagem de língua, especificamente de língua francesa, né. Fui orientada pela professora doutora Cristina Pietraroia. Eu não sei se ela conseguiu acompanhar aqui, vai conseguir acompanhar, mas, né, quero fazer memória, né, dessa pessoa tão importante que me levou até as narrativas autobiográficas no campo da educação. É importante marcar que eu falo deste lugar, né? Eu comecei o meu trabalho pensando primeiro em falar sobre a história da língua francesa como disciplina, né, no currículo, esse território cheio de disputas que é o currículo, e pensando também nas políticas linguísticas, né, no Brasil, das possibilidades, limites e descontinuidades, né, as rupturas que sempre se fazem presentes quando há reformas, né, e reformas educacionais que vão tirando cada vez mais as possibilidades de narrar, né, escrever as histórias a partir de uma apropriação, né, das línguas. Línguas que, como o francês, né, e mesmo a língua portuguesa, né, nós falamos uma língua que nos colonizou, né, que, enfim, antes desse processo, né, de sermos falantes de língua portuguesa, nós nos esquecemos de que houve aqui um verdadeiro glotocídio, né, um assassinato de línguas, né, as línguas dos povos originários, dos povos africanos aqui vieram e foram escravizados. Então, eu falo desse lugar, né, que pretendia estudar um pouco a história de uma língua estrangeira, que também promoveu glotocídios, mas que estava presente no currículo para que as pessoas pudessem, de alguma forma, se apropriar delas e contar as suas histórias a partir delas também. Né? Nesse processo que a gente fala hoje no campo do ensino-aprendizagem de língua, que é uma perspectiva decolonial, né? Pensar nessa língua que não é falada só num território europeu, né? Que é falada em África, né? Que é falada aqui na América Central, né? Então, nós temos outros lugares, outros falares, e quando retiram dos nossos currículos essas possibilidades, né, sempre retiram da escola pública, né, dos filhos da classe trabalhadora, né, porque as escolas particulares, elas não sofrem o impacto dessas reformas, né. Então, eu já fui para o doutorado pensando nisso, né, e muito motivada por um momento específico da língua, que era o momento ali anterior aos anos 70, a uma reforma educacional de 1971, em que o francês é retirado do currículo, né, e eu ouvia muitas histórias do meu pai, que aprendeu a língua francesa na escola, né, e sempre me encantou, assim, tinha uma representação da língua, como muitas pessoas têm uma representação, né, de uma língua, né, da cultura, das luzes, né. Então, tinha aquela representação, embora, né, assim, o lugar de onde eu venho é muito simples, onde meu pai aprendeu essa língua também, a gente é do interior de São Paulo, mas ela estava lá, presente na história dele, na história que ele me contava, né? E então aí eu aprendi essa língua na escola pública, em um projeto que se chama Centro de Estudos de Línguas, né? E depois fui ser professora nesse lugar também. E sempre me incomodou saber qual eram as histórias que estavam ali às vésperas dessa ruptura, né? Dessa ruptura, de novo, né? De uma política linguística que foi interrompida por uma reforma, como eu disse, de 1971, né? Da ditadura militar. E aí, no doutorado, eu me interessei e encontrei a Cristina, que topou, né? Vamos estudar as histórias dessas pessoas que viveram as vésperas dessa ruptura. E tentar colocar nesse momento, né, esse momento em perspectiva para analisar que políticas linguísticas, né, e que possibilidades as línguas, no plural, né, têm nos nossos currículos. Então,
Eu tentei delimitar um pouco, eu queria ter trabalhado com o interior de São Paulo, mas morando já aqui na capital, né, em São Paulo, não conseguia, trabalhando no ABC, não consegui fazer, né, as entrevistas que eu gostaria de fazer no interior, então a gente buscou aqui na Secretaria Estadual de Educação alguma ajuda, né, enfim, uma orientação do pessoal sobre escolas que têm trabalhado com memória escolar, né, e a escola antiga, né, consagrada, a Escola Caetano de Campos, que funcionou até 74, se eu não me engano, ali na Praça da República, onde a gente vê aquele prédio suntuoso, que hoje é a Secretaria de Estado de Educação. A equipe da Secretaria fez um grande trabalho de memória escolar, com a guarda de documentos, e eles tinham já uma compilação, né, de rede de ex-estudantes e ex-professores de algumas disciplinas que ainda estavam, né, que podiam ser ouvidos. Então, nós fomos em busca dessas pessoas e desses documentos, e eu consegui, né, com muita sorte, eu acho, ter uma aluna, uma ex-estudante que é protagonista de um grupo de ex-caetanistas, né, como eles se chamam, que escreveu memórias. Ela tem um livro publicado sobre as memórias, né, da Escola Caetano de Campos, que mantém um blog de memórias, e ela conseguiu trazer para mim vários ex-estudantes que estão em vários lugares do estado também, e aí a gente acabou fazendo assim, adotando, né, um questionário, né, em que eles escreviam também as histórias, muito parecida com essa história, né, do Google Forms que a gente está usando na plataforma, né, fiz uma entrevista, vamos dizer assim, um questionário já, né, com algumas possibilidades aí de exploração das experiências deles, né, na escola, como estudantes, com essa disciplina, com essa língua, e tive 40 histórias, digamos assim, né, sobre a perspectiva dos estudantes. E quando eu quis, né, ter as histórias dos professores, dos educadores, isso não foi possível, porque nenhum mais estava aqui para contar as suas histórias, né, sobre a história dessa língua, enfim, dessa presença no currículo sob a perspectiva docente, né. Então, eu só recebia, curioso, porque eu pedia aos estudantes, eles me mandavam, os ex-estudantes, né, e eles me mandavam as notas de falecimento, lamentável, assim, né, que a gente não tivesse outro registro dessas pessoas a não ser esse, assim, eles me mandavam, sabe, eles tinham printado os jornais, assim, onde saía a nota de falecimento desses professores, e era o único documento que nós tínhamos, né, além de falas transcritas em atas de reuniões pedagógicas, que foi também o que a secretaria me forneceu. Mas ali era um discurso, né, que era transcrito, né, o escriba registrou a fala, né, então eles foram falados por outras pessoas, né. E isso me causou um grande incômodo, porque eu queria fechar, né, o ciclo ensino-aprendizagem, as memórias de ensino-aprendizagem, não ter as memórias só sob um ponto de vista. E aí a gente foi problematizando um pouco isso, né, assim, essas rupturas permanentes, né, no currículo, né, as descontinuidades dessas possibilidades de falar e contar nossas histórias, né, que eram sempre silenciadas, apagadas, né, e a ditadura teve esse papel, né, também, muito com essas reformas, né, no campo educacional. Então isso foi me inquietando, e assim, das histórias que eu pude conhecer dos estudantes, eu notei o quanto essa representação do francês, das línguas, né, como algo da Europa, o hino, os poemas, os poetas, estava presente, mas estava presente também uma outra possibilidade, que era resistir à própria ditadura por meio dessa língua. Então, a própria Vilma, né, essa protagonista dos ex-caetanistas, ela conta, né, para mim que eles usavam a língua francesa, principalmente quando eles sabiam que havia um infiltrado, né, do regime na escola. Então, eles supunham que essas pessoas, quando os vissem falando francês, elas estariam falando sobre outras coisas e não sobre, né, exatamente o que não poderia ser ouvido, né. Então, a língua francesa, as línguas em geral, elas estavam presentes naquele currículo de uma escola pública, né, como um meio de resistir, né, um meio de
continuar a existir também, né? Porque muitos estudantes dessa escola e professores foram perseguidos, torturados, desaparecidos também, porque ela era muito visada, né? Era uma escola famosa, reconhecida, enfim, havia aqueles exames de admissão, né? Toda aquela história que eu tentei um pouco trazer também na tese, né? Para construir essa história sobre o que foi a educação pública também nesse período, né? Às vésperas de uma reforma tão brusca como foi a de 1971 no ensino secundário, diminuiu a carga horária, né? Ele delimitou muito o que poderia ser ensinado, né? Introduzindo, inclusive, disciplinas que nós sabemos, né? Que educação cívica, né? Moral e cívica, essas disciplinas que depois a gente, eu já como estudante da escola pública, não tive a felicidade de não tê-las, talvez felicidade, não sei, acho que felicidade, né? Preferia ter sociologia, como muitos têm hoje, né? Mas essas marcas que ficaram no currículo, então eu comecei a problematizar isso com o meu orientador e a gente pensou assim, olha, é frequente, a descontinuidade ela é programática, né, para não termos essa condição nunca de continuarmos a contar a nossa história, então vamos contar nossa história a partir de agora como um contínuo, né? E aí a gente estava assim formado dessa perspectiva da narrativa autobiográfica, né? Sobretudo de um grupo de pesquisa da Unicamp que trabalha sobre a perspectiva bakhtiniana, né? Sobre o dialogismo, sobre essa possibilidade de continuidade, né? A polifonia, perdão, das vozes, né? Que tem esse contínuo ao longo do tempo. Então, assim, se contarmos essa história, a história nossa hoje, né? Como professoras, né? Nós estamos dando um passo desse olhar, esse mero olhar pesquisador. Então, você está saindo desse lugar de pesquisadora que não encontrou a voz, né, docente lá para contar aquelas histórias, e você passa a assumir também um papel de narradora, né, e professora. Então, eu trabalhava já no Centro de Línguas, né, uma possibilidade de, né, diversificação do currículo, né, extra classe no estado, né, e uma escola privada que tinha o francês também. Então, ela falou, por que não documentar, fazer diários sobre essa sua experiência, né, diários, e aí eu trabalhei com o Miguel Zabalza, né, que propõe os diários de aula, né, e ao mesmo tempo registrar, né, essas propostas, essas vivências que você faz com os estudantes hoje, e tentar estabelecer um vínculo entre aquela história, né, que teve um apagamento de uma voz, né, da voz docente, o vínculo entre aqueles corpos, né, e a gente trabalhou muito com a história dos corpos, né, no Foucault, os corpos pedagógicos, que é também uma outra vertente que aparece no ensino de línguas, né, no francês, né, sobre como esses corpos interagem ao longo do tempo na construção de uma narrativa que tem uma continuidade, ou seja, sempre tentam, né, descontinuá-la, mas essa resistência em narrar e tentar narrar, né, mesmo quando vem um escriba e escreve a sua fala, ela tem que sair de algum lugar e ela vai sair da sua tese, né? Então, acho que eu entendi assim, né, o recado que ela estava me dando, e fui trabalhar um pouco sobre essa perspectiva, então tentando fazer uma conversa entre as minhas vivências de educadora, né, com aquela língua, pensando já sob essa perspectiva decolonial desse ensino, né, de que não existe só uma via para aprender essa língua, e pensando em todo o histórico, né, das descontinuidades, né, desde sempre, né, desde o primeiro que tentou impor uma outra língua aqui aos nossos povos. Então, fui trabalhando com isso, fui trazendo os meus diários, né, as minhas inquietações, e aí essa escrita em primeira pessoa, né, essa noção de escrever em primeira pessoa foi um grande desafio, né, porque eu sentia que eu não estava, no primeiro momento eu me debatia, né, estou fazendo um trabalho acadêmico, como todo mundo fala que deveria ser esse trabalho acadêmico, né, então eu tive que me desconstruir também, né, nessa visão, enfim, desses estereótipos que temos, né, sobre o que é escrita acadêmica,
E esse foi o meu processo, assim, né? Então, eu trabalhei, como eu falei, né, assim, escrevendo essas narrativas e documentando também os corpos pedagógicos, né? Eu falava nos corpos dos meus estudantes, vivenciando jogos, vivenciando outras possibilidades que não as enfileiradas na sala de aula, né? Pude contar com o apoio de outros educadores, né, das escolas para registrar, para fazer registros fotográficos. Então, minha tese tem os registros desses momentos, como narrativas também, né, sob outro gênero, que não só a escrita, né, mas o gênero fotográfico. Também trouxe as escritas deles, né, para essa tese também, como uma possibilidade de escrita dessa história. Então, foi essa conversa que eu fui fazendo, né? E eu vejo hoje que, assim, para o trabalho que nós estamos fazendo, né, na plataforma Digital Plural, essa experiência me ajuda a ler, né, as histórias das pessoas com quem nós estamos conversando todas as quartas, né, como a Andrea falou, também nessa dificuldade de nos colocarmos em primeira pessoa, né? Eu vejo, talvez porque falamos sempre desse lugar que é a universidade, né? Semana passada eu vi uma professora aqui que falou sobre as histórias de vida, né, da comunidade LGBT, QIA+, né, todas as siglas, sobre essa dificuldade, né, de encontrar esse lugar, né, confortável de falar de si, né, de falar de si na perspectiva para além desse si, né, é falar de uma coletividade, né, que no fundo era isso que eu também buscava nessa tese. Não era quando Marcela falava das suas experiências com seus estudantes, eu não estava falando só dessa experiência, estava falando de uma história, né, de uma política que não se concretiza nunca, né, que ela sempre vai sendo descontinuada, sofrendo rupturas. Então, quando a gente se propõe a resistir, falando em primeira pessoa, a gente está fazendo um enfrentamento. Eu vejo nessas narrativas que nós estamos aí acompanhando do curso, né, do Direitos Humanos, mesmo Infâncias na Pandemia, nessa plataforma, né, como é difícil para os educadores, já que eu estou falando das narrativas educacionais, falar em primeira pessoa. A primeira abordagem é falar sobre o vídeo, né, e teorizar, tentar teorizar, né, é um registro. Nós estamos considerando esse registro, né? A Andrea tem me ensinado bastante nesse percurso, né? Mas qual é o nosso desafio, né? Quando conversamos com eles às quartas, tentar apresentar exemplos de que sim, é possível falar em primeira pessoa, dar continuidade, né? Essa voz que precisa sair agora, principalmente no momento da pandemia, né? E quando as pessoas conseguem se propõem a fazer isso, quando elas conseguem vencer essa barreira, né, que tem lá a Universidade Federal do ABC, elas acham que elas, né, têm que escrever em terceira pessoa, linguagem, né, científica. Quando elas conseguem transpor isso, nós temos resultados, assim, fantásticos, né, assim, isso é um legado, e acho que a partir daí a gente consegue também pensar como, na minha tese, eu deixo em aberto essa possibilidade de, com essa proposta de escrever, pensar em políticas linguísticas, né, em longo prazo, que realmente nos permitam falar, né, usar outros falares para escrever a nossa história. Os falares que estão aqui nos cursos da plataforma, em primeira pessoa, eles devem nos permitir, né, ter um olhar mais adiante para políticas públicas que nós vamos ter de construir nesse momento pós-pandemia, que nós não sabemos exatamente quando ou a gente está falando de um momento durante pandemia, né? Que políticas públicas que estão nos faltando, que emergem dessa fala em primeira pessoa, né? De pessoas que, por exemplo, estão maior parte professores, né? Educadores, educadoras, né? Que estão trabalhando, que são obrigados a trabalhar com crianças, mandar atividades para crianças de escolas municipais, que hoje, né, tem uma mãe com um celular para receber essas atividades, e no final, do que elas mais estão precisando agora é de uma cesta básica, de uma comida, enfim, né?
Nós estamos falando aqui de professores que estão enfrentando isso, né, que estão indo fazer essas entregas de cestas básicas, que estão atendendo, né, a essas demandas, que foram inicialmente violentadas e violentados porque existia uma resistência inicialmente das famílias em receber esse auxílio, né, muito negacionismo sobre a situação, e que agora começam a receber desesperadamente ligações para o recebimento dessas ajudas, né, para viabilizar ajudas, porque agora a situação, né, se prolongou demais e as pessoas não estão conseguindo, estão perdendo seus empregos. Então, nós estamos falando dessas pessoas, né, de violências, né, que estão acontecendo nos lares, né, desses estudantes e esses professores que começam a perceber, né, que essas violências elas vão voltar junto com essas crianças, né? Corpos violentados, né? Então, todas essas histórias que vão aparecendo, elas são um contínuo também de vozes, né? Que nós precisamos olhar, né? Sobre as quais nós vamos lançar um olhar e traçar políticas, com certeza, né? Para que esses professores possam voltar e dar continuidade a essas histórias, né? Dar continuidade nesse processo que a gente não pode interromper, né? É a nossa forma de resistir e existir. Eu acho que se ainda há um tempo, né? Eu destaquei assim algumas histórias. Aí eu não sei se a proposta, Andréia, Fabíola, seria Sim, fica à vontade, Marcela. Eu queria assim, só lançar luz, né, sobre o que a gente está considerando aqui, né, como uma história que vem, né, realmente em primeira pessoa e que vem nesse processo, né, de construção, né, da narrativa de si e narrativa coletiva, né, dessa dimensão para além do eu, né. Então, eu destaquei aqui, por exemplo, um educador, né, que diz assim: eu adiei por muito tempo começar a escrever o meu diário, não consegui dormir bem, assim como não tenho dormido em todas as noites escuras de pandemia. Então, ele situa, né? Ele situa no tempo, ele situa um momento. Acho que é esse processo aqui que a gente precisa destacar, né? Quando a gente pede para as pessoas escreverem suas narrativas, né? Por muitos motivos, decidi ser professor. Um, porque me permitiria trabalhar de forma rápida e imediata, possibilitando o custeio de minha faculdade, e outra porque conseguiria realizar um projeto de vida que me fizesse sentido naquele momento. Aí ele se coloca nesse momento aqui com o seu projeto de vida, né? São 7h50 da manhã. Eu achei isso fantástico, né? Porque esse processo que a gente vive quando escreve as narrativas, né, autobiográficas, situar, inclusive, né? No meu processo eu fazia muito isso também, né? O horário, o tempo, quanto tempo demoramos para fazer isso, essa atividade, quanto tempo durou esse conflito que a gente teve que mediar, qual era esse momento, né? Esse registro me parece essencial. Acordei bem mais cedo e tomei café. Li comentários políticos na internet, vi os impropérios que o atual governo federal brasileiro, governo federal, como num show de horrores bem orquestrado, continua reverberando. E me dou conta que o país amanhece com a marca superada de 30 mil mortos por Covid-19. Então, situou no tempo, né, esse fato, né? Não foi o William Bonner, né, no Jornal Nacional, ele escreveu, né, ele se propôs a colocar na história de vida dele esse processo que é dele e do coletivo, né? Tenho medo e me sinto só. Sinto um misto de dor e de angústia nesse tempo de pandemia. Sou um homem branco, cisgênero, LGBTQ, nordestino em São Paulo, professor de filosofia e, sim, muito, mas muito privilegiado. Minha mãe é uma mulher negra, pobre, simples, que casou com um homem branco que morreu trabalhando na estrada de ferro, mas que tinha uma grande consciência de classe, algo incomum dentro do círculo cultural dos homens de seu tempo. Não podia ser diferente comigo. Sinto-me impelido a escrever a partir de meu lugar de gênero, classe, raça, contudo, escrever. Estou deixando esse registro impelido por uma obrigação quase que moral, no intuito de deixar algo palpável nesses tempos tão difíceis.
Nunca acreditei que pudesse escrever bem. Alguns dizem que sei me expressar de forma assertiva, mas isso nunca fez muita diferença para mim. Acredito piamente que minha articulação na fala se deve ao fato de ter que me defender. Ser um nordestino na cidade de São Paulo não é tarefa fácil. Minha família se encontra em Fortaleza, Ceará. Por questões econômicas, não fui vê-los no ano passado, e isso me dói bastante. Tenho bons amigos em São Paulo. Tenho 2 concursos, o que me possibilita ter uma vida razoavelmente boa, sendo professor de escola pública. A pandemia de coronavírus se apresenta aos meus olhos como um evento horrendo. Por mais que tivéssemos inúmeros avisos acerca de algo assim, que algo assim poderia acontecer, nada se compara aos dias que estamos vivendo. O capitalismo cada vez mais dá sinal de seu fracasso. Não temos mais a ilusão de algo bom se mantivermos as mesmas estruturas que hoje imperam no mundo, e o Brasil é o laboratório da vez desse projeto neoliberal perverso. Penso nos privados de liberdade, penso no povo negro, ventre que me gerou e formou, penso nos pobres periféricos, privados de sua dignidade e seus direitos mínimos de cidadania. Tudo isso me dói muito. Penso nos jovens e adolescentes, público-alvo do meu trabalho como professor de ensino básico, e chego à seguinte conclusão: o Brasil é uma máquina de matar pobres e pretos. Quero lutar. Só sei disso, que quero lutar contra essas formas de opressão, contra essas formas perversas e assassinas de encarceramento do povo preto. Quero lutar contra aqueles que querem calar as vozes da liberdade e do amor. Espero que vocês que compõem esse curso me ajudem. Preciso saber que não estou só. Aqui eu paro e digo que eu não consigo respirar, sabe? Como um dia que a gente estava contando histórias, eu contei algumas minhas, né? Eu que não tenho marcadores, né? Como estão aqui presentes nesse texto, nessa escrita, né? De alguém que escreveu sobre um coletivo, né? Contei algumas histórias e me senti sem ar também, né? Como a nossa frase, né? Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar ao ver essas histórias, né? E percebi que a academia, em algum momento, não deu atenção a isso, né? Ou pode não dar. Então, assim, o nosso papel aqui, eu acho que eu comecei falando de um lugar, enfim, né? Acadêmico, né? De mulher reconhecidamente, socialmente reconhecida como branca, né? André que me ensina essas coisas. Que fez um doutorado, enfim, né, falando do francês, embora, né, tentando justificar de todas as formas, né, a ressignificação que a gente precisa fazer desses conteúdos. Isso o que eu aprendi, eu espero que eu consiga fazer isso aqui, né, não é dar voz, porque dar voz significa que a gente permite, né, que a gente detém, né, a voz e a gente concede em alguns momentos, né? Mas fazer ecoar, a gente precisa fazer ecoar, né? Não é só sobre este professor de filosofia, né, nordestino, que até se considera privilegiado, né? Você vê que tem uma dor, e ele está pedindo para que a gente não abafe, que a gente também não seja aquele que vai sufocar, né? Então, o que eu queria falar para vocês, eu até selecionei outras histórias, mas essa eu acho que ela marca, né, todas as questões que para mim foram caras nessa pesquisa sobre narrativas autobiográficas, né? O falar em primeira pessoa, a polifonia, o dialogismo, o fazer ecoar, né? E essa dimensão que não é só de um eu, mas é de nós, né, que faremos, né? E estamos aqui escrevendo e fazendo ecoar isso, né? Espero que tenha conseguido falar sobre isso e que possamos debater sobre. Obrigada. Marcela, eu queria dizer, Marcela, que cada vez que eu leio esses diários eu fico muito, muito impactada, né?
é interessante a gente ver, né, como essa escrita é ao mesmo tempo sofisticada e como ela fala dos problemas mais básicos que a humanidade não consegue enfrentar. E aí alguns desses educadores e educadoras vão e falam também, né? Alguns falam, eu não consegui escrever, então eu vim aqui falar para vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente ouviu também pessoas falando isso, né? O contrário desse professor, né, que conseguiu escrever. A gente ouviu pessoas falando assim, eu não consegui escrever nenhum diário, mas eu vim aqui contar para vocês. Então, como que isso acontece, né? Como você vê isso também dentro dessa questão, né, de todas essas questões que você falou, os dispositivos que as pessoas encontram para se dizer. Por que uma pessoa consegue fazer uma escrita solitária, né, e enviar para a gente, e por que outra pessoa ela precisa falar para outras pessoas para conseguir que a história ecoe? Uhum. E não sei se o professor quer comentar alguma coisa aí também. Uhum. Não, eu acho que, assim, a gente está falando aqui de gêneros, né, discursivos, né, possibilidades, né, assim, falando desse lugar, né, do estudo dos gêneros mesmo, né, dos textos, a oralidade é o gênero primário, né, por onde começa tudo, né, a escrita é uma construção também, né, que a gente aprendeu, né, que a gente se apropriou. E eu acho que quando essa história vem da fala, ela vem muito rica também, né? Mas, como eu falei para vocês, né, em uma das conversas, né, ela não acontece de forma também tranquila para tanta gente, né? Nessa pandemia, a gente tem que enfrentar isso aqui, né? Abrir a câmera, aparecer, né? Mostrar a nossa. E não sei, eu não sei se dá para a gente fazer uma expectativa, assim, fazer uma estimativa, na verdade, né, do que seria mais fácil, né, qual seria a entrada mais fácil para essas histórias, né. Eu acho que quando a gente cria um ambiente, né, para que essa fala e para que essa escrita ecoe, isso vai acontecer, né? Acho que o nosso intuito não é olhar assim, a qualidade, isso aqui, esse que eu li aqui é um exemplo que você percebe que tem uma qualidade literária aqui, né? Você tem um estilo, né? Assim, inclusive. Mas não é só isso, né? Não precisava ser exatamente dessa forma. Agora, se a pessoa viesse falar, e as pessoas falam com tantos detalhes como esses apresentados aqui, elas vão conseguir quando você cria esse ambiente, o que me parece, né? Esse ambiente de confiança e enfim, de acolhimento, né? Que é o que a gente tem criado às quartas-feiras à noite, né? E a gente aprende, né? A gente aprende a ouvir, a gente imediatamente é corrigido por alguém que se ofende com algumas questões, né? Porque nós estamos nos colocando de novo, né? Como pessoas que vêm da academia, né? E que estão aqui, tem o selo da universidade no curso, então todo mundo vem para dizer por que vocês estão falando sobre racismo, porque, né, a gente já passou por isso, né? Só que a gente foi criando esse ambiente para que as pessoas entendessem por que nós estávamos lá. E eu acho que essa produção, ela vem, né? Ela vem com a riqueza que poderia vir aqui na escrita, né? Eu não sei, assim, do outro lado, como motivar as pessoas a escreverem. Eu acho que nesses encontros que as pessoas veem a gente falando, elas também se sentem confiantes para fazer esse registro a posteriori, né? Não sei se eu me alongo muito nessa tentativa de pensar, né? Como que isso pode acontecer, mas seria muito importante que a gente conseguisse dar esse espaço de fala e, nesses momentos, incentivar para que essa fala venha na escrita também, né? As pessoas falam mais facilmente em primeira pessoa, me parece, do que na escrita, porque elas foram educadas num processo de ser neutras, né? Ter neutralidade na escrita. E acho que é falando para elas e ajudando-as a falar, né, que a gente vai dizer assim, você também pode escrever assim, né? Foi o processo que eu vivi, né, de uma forma muito mais, né, em outro contexto, né, dizer, a minha orientadora dizendo, você pode escrever em primeira pessoa, você vai escrever em primeira pessoa, você vai contar aqui, ó, você vai contar a hora,
escreve lá, que hora aconteceu isso, sabe? Acho que é didático, a gente precisa dizer. Assim como quarta-feira, às 20h31, você, fulano, está falando aqui, você vai escrever aí, a hora que você sentar e entrar no seu quarto, sabe? 00:01, eu estou aqui, acabei de viver a live, né, de passar pela live, né, estou pensando nisso. Acho que é falar para as pessoas que elas podem fazer isso, porque quando a gente não fala, né, talvez aquelas que falam terão oportunidade de fazer ecoar, aquelas que não falam, não falarão e não escreverão. Acho que é um processo de ensinar, a gente tem que decolonizar o processo da produção de discurso. A gente fechou demais esse processo, me parece, né? O professor Sérgio, o senhor quer falar alguma coisa ou não? Tem alguma, porque aí tem algumas questões no chat também. Deixa eu abrir aqui. Sim, não? Mestre? Bem, é para eu falar? Pode falar, claro. Bem, eu queria cumprimentá-la, achei muito interessante, importante, achei dimensionável, eu acho que gostei muito, mas eu gostaria de, como falo de história oral, de contar uma historinha, né? Bem, eu fui educado num colégio que a língua estrangeira mais importante era o francês. Nós tínhamos dia do francês, só falávamos francês, e, enfim, não que eu tenha aprendido, isso não quer dizer nada. Quando eu precisei, eu não conseguia me expressar devidamente. Mas eu tive no Haiti faz 2 anos, e fiquei absolutamente comovido com tudo que eu vi. Foi, enfim, um dos momentos mais complicados da minha vida, né? Porque a cidade continua destruída, a gente fala em esgoto, aqui lá não tem, enfim, e aqueles hotéis 5 estrelas maravilhosos, enfim, é um pedaço do capitalismo que realmente precisa ser visto. E ser visto em francês. Quer dizer, eu sempre me pergunto, passei a me perguntar muito, depois que eu visitei o Haiti, como é que todo o endereço da língua francesa é para a França. Enfim, toda... E eu estou, a partir disso, criticando muito o conceito de decolonial, porque eu acho que nós precisamos pensar uma história propositiva, que vá para frente, não apenas tenha um referencial de, aspas, desconstrução do passado. Eu acho que a gente tem que ir um pouco para frente. E vendo a sua fala, isso me veio à lembrança, inclusive porque dentro do... Eu estou falando de um momento, faz mais de 2 anos isso, em que o Brasil ainda estava lá na missão de paz, etc., e os nossos soldados não falavam francês, então ficava aquela presença autoritária, ao mesmo tempo usando o futebol como uma forma de agregação, extremamente complicado tudo. Mas, assim, nós tivemos oportunidade de conversar com algumas pessoas e era muito interessante como eles contavam a mesma história, todos tinham o mesmo encadeamento histórico, mas quando a gente entrava por um outro território, por exemplo, o que eles sonhavam, não os sonhos de aspiração, os tais sonhos lúcidos, mas os sonhos oníricos mesmo, e aí tinha uma variedade, o pessoal voava, destruía, desmanchava, enfim. E tem um livro que, vendo você falar, me veio muito à cabeça e que eu acho que poderia ajudar nesse projeto de vocês, que é este, Os Sonhos do Terceiro Reich. Ou seja,
antes que digam que se trata da Europa, etc., eu acho que é mais importante a gente pensar que se trata de gente, não é? E gente dentro de uma determinada esfera de problemas, como é o nosso caso na pandemia. Porque esses marcadores raciais, é evidente que eles são assim, alargados agora, nesse momento, por diversos fatores, nacionais ou não, mas assim, eles são marcadores de continuidade. Agora, o que as pessoas sonham dentro desse momento de medo intensificado, de assim, perseguições intensificadas, né? Eu acho que essas questões do subjetivo, não desses marcadores lógicos, assim, que eu diria com a maior tristeza do mundo, estruturais, certo? Eu imagino que se a gente fosse para isso, a gente poderia ter algumas revelações que realmente discutissem não as políticas, mas os direitos. Eu acho que a gente tem que pensar não em política, sempre que me falam em políticas públicas, etc., eu tenho aliado a estratégias de reforma. Eu acho que assim, a gente precisava ver um pouco mais assim, essas questões, por que esses direitos não foram exercidos. Eu não vou me alongar muito, mas eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse tido, depois da ditadura, um julgamento dos torturadores, nós teríamos resolvido um problema que hoje está presente de uma forma subreptícia nas manifestações do meu vizinho aqui, não é? Então, eu acho que a gente tem que ver um pouco o momento. Eu acho que, sem desprezar a floresta, olhar um pouco a árvore. E eu acredito, eu estou muito curioso, infelizmente não tenho tido mais tempo para acompanhar essas falas de vocês, mas uma última coisa que eu não poderia deixar de pontuar é o oral e o escrito. Nós estamos falando de dois códigos diferentes. Uma coisa é alguém escrever, fazer o diário por escrito, a outra coisa é alguém falar. O disparo da fala, enfim, é um outro código, são códigos diferentes. E eu acho que os dois são absolutamente importantes, mas na sua variante formal, né? E aí eu acho que o pessoal do NEL poderia ter uma participação ainda mais significativa, que seria exatamente, então, vamos pôr em forma, vamos dar condição de mediadores, que é o que eu acho que vocês estão pretendendo ser em um ou outro caso, não é? E, como mediadores, como é que a gente pode colaborar para que isso realmente se transforme em um documento? E aí eu arremato com algo que também tem sido denunciado, e eu acho lindo, que é o diálogo com as pessoas. Então, vamos passar por escrito, vamos devolver para a pessoa vai ler, vai falar, vai contar, vai rediger, vai reescrever, e vamos produzir não um documento, isso é para a Fabiola, que sempre tem uma briga com a palavra documento, um referente significativo, com qualidade literária, inclusive. Não é? Você falou, Marcelo, eu percebi logo que você leu o Walter Ong, não é? Da questão da narrativa primária, da oralidade primária. É isso, a gente tem que aprender usar os instrumentos teóricos que nós temos exatamente para favorecer isso, não como um desabafo de um marcador continuado. E sim, bem, agora nós chegamos nesse ponto com esses marcadores, o que é que essas pessoas estão
assim, eles aspirando e que direitos a gente tem que lutar. Eu adorei a sua fala, me provocou muito, tomara que a gente tenha mais oportunidades de continuar conversando. Muito obrigado, desculpe se eu me alonguei. Não alongou nada, não. Sempre muito bom ouvi-lo. Ô, Marcela, você quer comentar o que o professor Sebe pontuou e depois a gente lê para vocês os comentários? Pode ser? Pode ser. Eu agradeço muito, professor. Né? Estou aprendendo muito aqui com tudo que as suas alunas, né, têm me ensinado, Andréia, né, esse legado, né, essa história que continua também, né, desse trabalho que vocês fazem lá, estão fazendo, e acho que vou usar o discurso aqui da Andréia, estou fazendo parte disso, né, pertencendo a isso e estou me formando também, né, nisso, né, é contínuo esse processo, e vou considerar discursivamente essas questões, né, sobre a decolonialidade, essa observação e sobre as políticas públicas, direitos, né, faz muito mais sentido. Eu agradeço muito essas observações. Eu gosto de ter essas observações. Muito obrigada, viu? Então, aqui no chat não tem perguntas, mas tem, assim, algumas falas que eu acho que vai ser importante você... Não sei se você está vendo aí, o Diógenes, logo no comecinho, você falando sobre a sua experiência, né? Ele falou que quando você cita, por exemplo, a Secretaria da Educação, é o setor que ele trabalha, ele cuida do acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Então, veja que interessante, são as histórias se entrecruzando. É um pesquisador do NEL, se formou professor aqui. Então, certamente, você me atendeu por e-mail, muitas vezes. Certamente. Olha que prazer, Diógenes. Eu tenho que te agradecer imensamente. Você tem meu agradecimento na minha tese, né? Assim, o grupo, né, lá do Centro de Memória, né? Nossa, que beleza. Muito obrigada. Então, isso é muito, muito rico, né, professor? E Fabiola, e Marcela, né, e o pessoal que está assistindo. Ou seja, o Diógenes faz esse trabalho por anos, né? E ele fez a formação dele em pós-graduação no nosso núcleo. Muitas vezes a gente ouviu ele falar das narrativas desses estudantes. Foi mesmo. E aí é um privilégio, né, a Marcela, como pesquisadora de uma outra área, né, professor, né, Fabiola? Exatamente. Ir lá conhecer esse trabalho da história oral, conhecer essas pessoas que deixam lá esses registros. Eu achei muito lindo, né? E queria agradecer o Diógenes, que no nosso último encontro no NEL, ele levou 2 ex-alunas, 2 caetanistas, não sei se vocês lembram. Lembro. E elas contaram as histórias, né, da vida escolar. Foi muito bacana, muito bacana. Então, se não foi a Vilma, a minha protagonista, assim, né? Várias protagonistas, né? Eles me explicaram bem lá, assim, sobre essas questões. Então, eu acho que é disso que o professor fala, por exemplo, quando ele fala do cuidado com o que a gente vai fazer com tudo isso, porque quando você tem certos cuidados, tem desdobramentos, né? Tem histórias que se entrecruzam, tem continuidades, que eu acho que é disso virou uma que é história pública e comunitária, né? Ou seja, todo o trabalho que ele fez lá e junto com o pessoal do Centro de Memória é uma história pública e comunitária que tem alcance para as outras interfaces com outras pessoas, né? Outras dimensões. Então, achei muito legal a Marcela começar falando dessa pesquisa dela e mostrar essa ligação, né? E nesse sentido, eu acho que fazer esse trabalho, né, da história oral é uma política pública, era isso que eu queria falar, ou seja, é uma política pública, né, no caso ali estadual, educacional, que permite outros desdobramentos, outros direitos, outras conquistas científicas, literárias, né, pessoais, dessa ideia do que é contar uma história. Eu achei muito legal isso. Eu estou pensando aqui, Andréia, você falando, desculpa, Marcela, interromper, depois eu vou voltar lá para o chat, mas eu acho que tem isso que eu também estou tentando ver, estou também tentando acompanhar um pouco o que o Sebe está nos apontando, né, nessas nossas conversas, é que, por exemplo, antes da proposição, acho que a preocupação é essa, de políticas públicas, é o espaço
criar o espaço da fala, por exemplo, a fala como direito, o contar sua história como direito. Isso eu acho que é disso, né? Então, o que a gente tem que começar a falar é que esse é um espaço. Quando a gente abre uma live, como na quarta-feira que vocês estão fazendo, vocês não estão fazendo políticas públicas apenas, mas vocês estão abrindo um espaço enorme, não é, para que se constitua um direito que é primordial, que é da gente poder se apropriar do quem somos, de contarmos quem somos, porque nós só somos quando nós contamos quem somos, não é? Nós só somos juntos, nós só somos quem somos porque dizemos que somos, né? Em conjunto, naquele grupo, para aquele grupo, e a história oral de quem, para quem, como, porquê, né? Vem tudo junto. Eu acho que eu comecei a entender um pouco. Ai, a Marcela caiu. Marcela caiu, mas ela vai voltar, tá? Vou ficar prestando atenção aqui, né? E eu acho que é isso. Agora eu estou começando a entender um pouco as angústias, né? Não sei se eu continuo falando porque ela era importante. Enquanto a Marcela volta aí, a gente vê, eu queria falar um desdobramento também a partir desse projeto que a gente está fazendo e que o professor mencionou aí. Ou seja, no projeto a gente tem mais ou menos uns 13 estudantes de graduação de diversas áreas da universidade, 10 deles são bolsistas e 3 são voluntários. E a gente já fez essas gravações desses encontros, já perdi a conta, já uns 5 ou 6, e eles estão transcrevendo essas falas, né, para fazer essa mediação que o professor falou, da linguagem oral para a linguagem escrita. E, além disso, tem a outra bolsista, né, que lê os diários junto com a gente, também os escritos. Então, eu acho que esse é um desdobramento interessante, né, a gente pensar assim, que esses jovens estudantes que têm 20 e poucos anos, que são de áreas totalmente diferentes da história, eles vão lá assistir as pessoas contarem as histórias e tem uma outra dimensão do que é, né, ser protagonista da história, falar da sua própria história. E depois, quando vão transcrever essas falas, né, nessa perspectiva de fazer a mediação do oral para o escrito, se emocionam também, aprendem muitas coisas também. E no processo de ler os diários, né, eu estava conversando numa reunião com esses bolsistas essa semana que passou, e uma delas, acho que foi a Letícia, estudante, virou e falou assim, nossa, eu me emociono muito quando eu leio esses diários, ou quando eu ouço essas histórias, né, as pessoas contando. E assim, dessas histórias, né, a Marcela voltou, ó, que bom que ela está aí, que ela pode comentar. Tem muitas histórias que têm os marcadores que as pessoas trazem, porque o curso tem essa proposta, né, de tratar os direitos humanos a partir dos grupos que são mais fragilizados, e tem histórias que são diferentes, mas são repetidas. Eu queria que a Marcela comentasse isso também. Acho, né, que é interessante. Por exemplo, há uma história coletiva das mulheres negras que vão ali falar às quartas-feiras, né? Por exemplo, mulheres que são professoras, que são diretoras e que contam uma história dessa condição que elas conquistaram na vida delas serem o tempo todo negada, né? As pessoas chegam no espaço escolar, seja agora, como a Marcela falou, para receber uma cesta básica ou antes da pandemia, para ser atendida. E essa mulher negra educadora é diretora da escola. E aí a pessoa chega e fala assim, eu quero falar com a diretora. Chega para a diretora, né? E fala, quero falar com a diretora. E a diretora da escola, essa mulher negra, fala, eu sou a diretora. E ela analisa essa situação. E quando eu digo elas, porque a gente mais de uma vez já ouviu essa história de mulheres diferentes, sendo diretoras de escola na periferia. Então, queria que a Marcela falasse se ela está lembrando também de outras histórias, né, em que as pessoas vão falar dessas situações, né, de enfrentamento do racismo ou do machismo, né, ou dos problemas que a gente está vivendo, né, como que esses conflitos se dão e como as pessoas expressam isso recorrentemente, com diferenças, mas com convergências. Além dessas gestoras, né,
uma delas era muito próxima a mim, em algum momento aí da minha história também, né? Essas histórias que vão se entrecruzando, né? De outros movimentos sociais, e de repente ela está ali no curso com a gente, né? E a história que ela conta é igual a de tantas outras, né? Que como a Andrea falou, né? Não são reconhecidas, né? Porque os pais, né, vindo dessas realidades, têm representações também sobre o que é ser uma diretora, e não as reconhecem, e elas trazem essas narrativas, né, e tem muita informação, né, de leituras, né, de processos formativos também dessas pessoas, né, como eu costumo dizer, assim, a gente já propôs muito curso de educação para as relações étnico-raciais na UFABC mesmo, né, sempre supondo que os educadores que buscam esses cursos já não possam escrever as narrativas sobre as suas experiências nesse campo, sabe? Isso é algo que já me, né? E essas diretoras trazem tudo isso também, trazem essas leituras do feminismo negro, elas nos questionam por que nós, né, estamos falando sobre esses assuntos, e os diálogos que temos estabelecido, né, para mostrar, né, o nosso papel nessa luta também, né, pelos direitos, né, nessa luta antirracista, isso tudo tem sido muito importante, porque as pessoas voltam, né, houve um dia que foi bem assim, houve uma crítica forte, né, sobre por que nós, mulheres, né, socialmente reconhecidas como brancas, estamos falando sobre isso, e lá vem, né, na outra semana a pessoa voltou e ela deu a continuidade à sua narrativa, trazendo aí as experiências que ela, como mulher negra, diretora da escola, né, tem vivenciado. Então, isso. Outro grupo também que sempre dá continuidade nessas narrativas são as mulheres transgêneras, né? E a gente percebe que aí, para além do grupo das educadoras, né, nós temos um público que chegou até nós não sendo desse campo, né? Então, nós temos lá a Fênix, né, que é uma mulher que sempre participa, né, e que traz as suas experiências do corpo, né, por esse corpo que é visto como o corpo sempre o corpo da prostituição. E aí tem a outra mulher transgênera que é educadora e que diz assim, olha, apesar de ser educadora, né, essas marcas linguísticas me chamam muita atenção também, né? É um pouco estruturalista, né? Nesse ponto, não sei se essa é a observação que o professor fez, mas me chama a atenção, assim, essa coisa. Apesar de ser educadora, as pessoas também me abordam, olham para esse corpo e dizem, então, quanto custa o programa? Então, esses diálogos são recorrentes. Então, a gente tem um grupo das mulheres gestoras negras, educadoras, o grupo das mulheres transgêneras que vêm da educação e não outra que não vêm, e que fazem esse discurso permanente sobre os corpos, né? O que são, né, esses corpos? E acho que a gente, assim, eu olhei, os narrativas nas escritas não vieram, né? Ainda não temos algumas sobre as mulheres negras, né? Mas não vieram com a intensidade que aparecem nas falas, e talvez realmente a gente precise intensificar esse trabalho de mediador, como o professor falou, né, enfim, fazer transcrições e diálogos, porque toda vez que a gente ouve, eu falo para a Andréia, pelo amor de Deus, a gente precisa começar a escrever essa história da Fênix, de tantas outras que estão aqui, porque a gente vai, né, deixar só aqui, assim, no vídeo. A gente teve uma discussão sobre isso hoje em outra reunião, né? É muito difícil fazer as buscas, né? O vídeo, ele dá algumas limitações para a gente, né? Você não dá um Ctrl F aqui e acha a história da Fênix, entendeu? Então, isso a gente já tem problematizado nos conteúdos que a gente está fazendo, né? Eu trabalho na área de comunicação da universidade, né? E a gente já está problematizando isso, né? O tamanho dessas lives, o tamanho, né, do conteúdo que a gente está veiculando, né? Quanto isso vai nos ajudar, de fato, né? A identificação, né, dessas histórias também. Então, acho que eu me lembro desse grupo, lembro bastante do grupo também LGBT, né, assim,
casais homoafetivos também, né? Tem um outro grupo que se coloca também. Acho que, olha, sinceramente, esse curso, sem palavras, né, Andréia? Acho que Sem tu se esqueceu palavras. dos nordestinos. Ah, pois. Pois, foi um lindo dia esse, né? Bom, eu trouxe essa história Tô aqui, né, brincando. também. Uhum. O grupo dos nordestinos foi retado, como diz, né? Foi, assim, um dia para todos nós aqui, né, contarmos uma história, né, de envolvimento com essa questão, né, com esses marcadores dos falares, e aí também, né, tem um interesse tão... E aí a fala que traz isso, né, a fala que traz isso, mas a escrita também pode trazer as expressões, né? Então acho tão importante que as histórias também sejam escritas, né, porque vem essas expressões, esses lugares, né, acho importante também esse grupo. A Suzana está lembrando aqui também dos homens negros de periferia, né, que também estão lá, acho que ela está pontuando aqui. A Carol deu um título lindo para uma futura tese, um futuro artigo, dos sonhos oníricos aos direitos sociais. Que provocação para a vida, muito bom, né? O pessoal fica vendo aqui as coisas que o professor fala, que a Marcela está falando, e já imaginando artigo, livro, futuras pesquisas. É para isso que serve também essa nossa conversa. Eu acho que tem uma coisa super importante que a Marcela colocou, acho que a diferença entre contar, né, e escrever. Essa é uma coisa que me interessa muito, né? Quando eu conheci, por exemplo, o colaborador da minha tese, seu Adálio, e ele me contou a sua história, né? A partir da entrevista, nesse processo todo da história oral, ele me contou uma história, né? Dele. Ele escolheu contar uma história. E quando ele cantou para mim, ele tocava repente, e quando ele cantou para mim a história da vida dele, a história do nordestino na Amazônia, que era o título do repente que ele tinha feito, ele contou uma outra história, totalmente diferente, né? Que tinha alguns elementos de que ele tinha saído do Nordeste para a Amazônia, que ele tinha passado por todas as dificuldades, mas ele, nessa história cantada, não é, ele perpetuava um aspecto muito específico da história dele inteira, né? E o que ele me contou, né, no diálogo da história oral, né, no encontro da história oral, foi outra coisa, né? Outras histórias. Então, acho que isso importa, né? Acho que ter a multiplicidade de possibilidades de contar, de cantar, de filmar, de fotografar, né? As expressões todas, de um modo geral, elas podem ser, né? Elas podem coexistir, elas têm importâncias, né? Que precisam ser pensadas. Isso, uma coisa eu acho que não substitui a outra, né? E a gente precisa levar isso de alguma maneira em conjunto, assim, sem desprezar um, sem valorizar mais um do que o outro, mas ao mesmo tempo tentar fazer com que isso continue de alguma maneira, né? Tem propósitos diferentes, né? Tem funções diferentes, eu acho, tem tantas... A gente precisa pensar mais sobre essas questões, eu acho. Andréia, você quer falar alguma coisa? A Marcela pode... A Marcela vai falar agora, diga aí. E aí a Marcela vai, então, fazendo, né, a sua fala final aí. Não sei se o professor quer falar um pouco antes da Marcela, tranquilo? Então tá bom. Então, Marcela, Acho por perfeito. favor. Obrigada, Fabiola. Também acho perfeita essa sua observação. Realmente, como eu estou falando, né, são gêneros discursivos diversos, né? Eles podem coexistir, né? E a produção de sonhos, né, professor, ela é bem diferente, talvez, como a Fabiola também corrobora, né? Em cada uma dessas expressões, né? Então, acho que se a gente pensar o texto no sentido lato, né, nesse sentido que
ultrapassa, né, o papel, né, que ultrapassa essas plataformas, né, esses códigos todos que a gente está usando agora, a gente pode escrever a história em contínuo, né, que é essa ideia que eu quis trazer, de diferentes formas. Então, eu só posso agradecer por essa oportunidade hoje aqui de aprendizado, né, de aprendizagem, né, de ensinagem, aprendizagem com vocês. Espero realmente ter outras oportunidades de diálogo, né, com esse grupo aqui tão fantástico, que a gente, de alguma forma, está dialogando toda semana, vendo aqui, né, no meio desse teletrabalho nosso, as lives, e participando, e lendo, e contribuindo, né. Espero o professor lá um dia, numa quarta-feira também, professor, para a gente, né, para o senhor ouvir as histórias lá com a gente, né. A Fabíola já tá picada, já não larga mais também, né, Andréia? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo por quem acompanhou, e que a gente continue aí, escrevendo esses sonhos, né? Valeu. A gente que te agradece, Marcela, agradeço mais uma vez ao professor pela presença aqui conosco, a companhia da Andréia, a apresentação que ela fez, né, hoje, da Marcela, e agradecer a todos vocês que estavam aí nos ouvindo a Marcela, contribuindo, né, comentando no chat. Até segunda-feira, né? Até semana que vem. Então, tá bom. Beijos. Boa tarde para vocês.